Caro Dr. Luís Alves, não sei se isto se ouve assim, gostava de me associar aqui ao agradecimento que já foi deixado ao Conselho Regional da Ordem dos Advogados e também ao meu caro companheiro aqui desta mesa, Dr. Luís Alves, pedindo, claro está, que desconsiderem esta sua última afirmação, uma vez que não se trata aqui daquele princípio de sucessão de leis no tempo, não é? Em que que vem por último é que prevalece. Portanto, nada disso. É, aliás, importante e de saudar que se fomente, e o Conselho Regional da Ordem dos Advogados tem sido, enfim, tem tido um grande papel neste contexto, e que se fomente aqui a discussão nestas áreas sempre emergentes e em contínua mutação, que são as áreas do direito administrativo e, em particular, da contratação pública. Por isso, coloco-me desde já à disposição para dialogar com quem quiser, enfim, dar aqui algum contributo em relação à sua experiência profissional, que a experiência diz-me que traz sempre algo de novo e acresce sempre aqui ao que temos para dizer e às múltiplas questões que temos aqui sobre este tema, em particular do gestor do contrato. Sem delongas, diria que, enfim, esta matéria é uma matéria que não é nova no nosso ordenamento jurídico, mas que, na sequência da publicação do Decreto-Lei 111/2017, que veio agora introduzir aqui múltiplas alterações no Código dos Contratos Públicos, procedendo inclusivamente à respectiva republicação, este tema do gestor do contrato foi aqui uma figura que foi inovatoriamente introduzida no seio deste Código. Uma coisa que me ouviram dizer a miúdo no contexto desta, que se espera, breve e não excessivamente penosa sessão desta tarde, é que, se nos referimos a uma introdução, digamos que inovatória, desta figura no seio e na economia, na sistemática do Código dos Contratos Públicos, a mesma merece desde já uma ressalva, que é de que, como todos sabemos, embora esta seja de facto nova no contexto do Código, a verdade é que a realidade que lhe subjaz, ou seja, a de o contraente público encarregar alguém, tipicamente até dos próprios serviços, para acompanhar permanentemente a execução dos contratos, está longe de ser algo novo no nosso ordenamento e, enfim, em boa hora, digo. Portanto, a gestão dos contratos vem sendo aqui em grau mais ou menos personalizado, veremos que aqui o Código dá um passo à frente neste contexto, frequente no contexto da execução contratual de contratos administrativos, revelando-se aqui algo do dia-a-dia dos organismos, tendo em vista o que se pretende, que é, afinal, um rigoroso controle interno da execução dos contratos públicos, patentemente, e veremos mais adiante que isso se prende com a própria gênese da figura no nosso ordenamento, patentemente dizia no que toca aos contratos de longa duração e aos contratos de manifesta complexidade técnica e ou financeira. Portanto, colocando este regime legal na economia do Código, múltiplas interrogações, e estando aqui em causa esta inovação, pelos respectivos contornos, diria que imperativos, como veremos, pelos contornos imperativos, deve desde já ser acolhida, e já espero que venha sendo acolhida pelos contraentes públicos, ensaiaremos aqui umas reflexões sobre o que é que estes contraentes públicos terão de desenvolver e como é que devem preparar, adaptar os respectivos serviços para acomodar a introdução desta figura e, enfim, repensar, porventura, a sua organização interna e práticas contratuais para cumprir aqui o desiderato do legislador. Antes de públicos é um imperativo, vamos nos ter também sobre a matéria da escolha e do perfil do gestor do contrato, tanto mais que esta é uma matéria que não mereceu grande atenção por parte do legislador. E por isso é aí que
os contraentes públicos devem entrar procurando, de forma até criativa, divisar aqui critérios para conseguir apurar como escolher este gestor do contrato e qual o perfil que mais se adequa à missão que está legalmente incumbido de desempenhar. Por outro lado, vamos nos ter também sobre as garantias de imparcialidade do gestor do contrato, uma matéria que também não mereceu grande atenção por parte do legislador e daí a importância também de nos debruçarmos sobre ela. Em quarto lugar, vamos debruçar-nos igualmente sobre as competências, o catálogo de competências que, de forma muito, e devo dizer desde já, muito lacónica, se encontra aqui no seio do Código dos Contratos Públicos, são atribuídas aqui ao gestor do contrato. Por último, vamos ainda, e se estas 2 horas o permitirem, termos sobre a questão da responsabilidade, da responsabilização do gestor do contrato. Isto porque, da experiência que tenho tido e o contacto que tenho tido com múltiplas entidades adjudicantes, esta tem sido uma questão absolutamente sensível e que, atrevo-me a dizer, teve numa primeira fase aqui uma consequência que foi quase lançar o caos no seio dos serviços das entidades adjudicantes, numa lógica quase de apontar o dedo e de, enfim, ninguém querer assumir este papel de gestor do contrato por temer precisamente a responsabilização que lhe é inerente, como, aliás, o desempenho de qualquer tarefa, qualquer missão pública também importa. Mas, bom, antes disso, entrando aqui nesta primeira questão desta inovação no que toca à gestão pública dos contratos públicos no Código. Já me ouviram dizer, e não vale a pena repisá-lo, esta não é uma verdadeira novidade no nosso ordenamento jurídico. No entanto, a introdução desta figura no Código é, ainda assim, uma novidade a assinalar. E importa dizer que decorreu de uma opção de política legislativa interna, aliás, como tantas outras. Por exemplo, enfim, o famoso número 2 do artigo 113 e os critérios de cômputos acumulados e etc. Ou o desdobramento do ajuste direto em consulta prévia, também aqui outro, enfim, não direi devaneio, por muito respeito tenho pelo legislador, mas aqui uma opção, de facto, estritamente interna, que se destaca no contexto desta reforma introduzida no Código dos Contratos Públicos. No entanto, dizer aqui, neste contexto e em termos introdutórios, que a origem desta tipificação da figura no Código reconduz-se, por um lado, ao cumprimento de diversas recomendações do Tribunal de Contas e, por outro, e desta feita apenas, enfim, reflexamente, pelo recorte de uma figura afim desta figura ou atual. Resulta pelo tal atual preceito legal de representação são delimitados nos termos do número 3 desse preceito, em termos, diria que bastante similares, até próximos, da economia e do regime legal que encontramos disposto no artigo 290A, que vem acolher esta figura do gestor do contrato. Portanto, tanto num preceito como noutro, resulta que quer o diretor de fiscalização da obra, quer o gestor do contrato, não têm poderes de representação, neste caso do dono da obra, em sede de modificação, resolução ou revogação do contrato. Portanto, em face destas normas, é patente que o recorte normativo dos poderes, neste caso do gestor do contrato, bem como a mesma delimitação, diria que negativa, portanto, o que é que fica de fora da esfera de competências desse interveniente aqui no contexto da execução contratual,
é bastante próxima e cifra-se, neste caso, nos poderes de representação ou, no caso, até nos poderes de adoção de medidas corretivas, como veremos, em sede de competências deste sujeito, por um lado, e, por outro lado, também no que fica de fora, ou seja,
gestor do contrato. Sendo que a principal nuance e o principal aspecto aqui a destacar é precisamente o que resulta do número 7 desta norma, nos termos do qual a omissão da identificação do tal gestor do contrato no clausulado do contrato, ou como veremos noutros documentos próximos, gera, veja-se, a própria nulidade do contrato. Portanto, são nulos os contratos a que falta algum destes elementos essenciais, designadamente o elemento que consta da linha I e sobre o qual aqui nos ocupamos. Já agora, importa aqui referir, e voltaremos lá mais à frente, mas importa aqui referir que este número 7 introduz aqui uma válvula de escape, que é precisamente a que se deduz aqui do último segmento desta norma, na medida em que vem dizer que o resultado será essa nulidade, salvo se os tais elementos essenciais, constarem dos documentos identificados no número 2. Como diria, vamos lá voltar, mas estes documentos são essencialmente, como vemos, esclarecimentos, caderno de encargos, a proposta adjudicada, ajustamentos ou suprimentos de erros e omissões, caderno de encargos. Portanto, pergunta-se desde logo qual é a virtualidade desta ressalva no que toca à omissão da identificação do gestor do contrato no clausulado do mesmo. Portanto, quer dizer, pergunto-me, essa designação deve constar, porventura, do caderno de encargos, porque dos outros documentos, penso na proposta adjudicada, não será a sede própria para aí se divisar a identificação do sujeito concretamente responsável pela gestão dos contratos. Os outros documentos, enfim, também não me parece. Mas, como diria, este aspecto vai ser retomado mais à frente. Em relação a este regime legal e aos dados que o legislador aqui lançou e com os quais temos que lidar na sequência desta revisão do Código. Olhando aqui para o artigo 290-A, dispõe-se no respectivo número 1 que o contraente público, deve designar um gestor do contrato com a função de acompanhar permanentemente a execução deste. Por isso, desde logo, como referi há pouco, veja-se aqui as pontes claras com o tal parente próximo, que é o fiscal da obra, o atual diretor de fiscalização da obra. Portanto, o que se pretende é um acompanhamento permanente da execução do contrato, por um lado. Por outro lado, também é notório o caráter não compagina a figura do gestor do contrato no seio do Código dos Contratos Públicos. Olhando para este regime legal, sem entrar ainda em sede aqui de competências deste gestor do contrato ou nos números 2, 3 e 4 deste artigo 290-A, pergunto desde já se, olhando para este regime e para o imperativo que daí resulta, estamos perante uma solução desproporcional ou, por um lado, ou um incentivo, ou diria mesmo, aliás, coerção, na medida em que nos arriscamos em celebrar contratos nulos, no sentido da designação do gestor do contrato. Bom, devo dizer que, enfim, sem prejuízo de saudarmos com maior ou menor êxtase a introdução desta figura, a verdade é que agora temos que a incorporar e introduzir na prática aquisitiva aqui das entidades adjudicantes e na contratação pública em geral.
Mas diria que, sendo de saudar esta previsão de indicação do gestor do contrato contemporaneamente à sua celebração, integrando inclusivamente o próprio conteúdo, como vimos, não se nos afigura necessariamente, diria, desproporcional a sanção legalmente fixada para a sua omissão. E porquê? Porque, enfim, mais uma vez, o legislador limitou-se a interpretar aqui de uma forma, porventura até literal, as recomendações que adivinham do Tribunal de Contas. Portanto, forçoso é verdadeiramente reconhecer que o legislador assume aqui, já me ouviram referir aqui um papel, diria quase paternalista, mas não dizer tanto, pelo menos um papel nitidamente pedagógico, que é de resto comum, como todos saberemos, à ação fiscalizadora do próprio Tribunal de Contas. Cada vez mais tem, enfim, o teor das suas apreciações, quer em sede de auditoria, quer em sede de exercício de função jurisdicional propriamente dita, tem cada vez mais este pendor pedagógico para a atividade das múltiplas administrações públicas por esse país fora. Mas, portanto, há aqui um papel nitidamente pedagógico de incentivo, ou coerção, melhor dizendo, à designação atempada do gestor do contrato. Portanto, o que se pretende aqui, e para não se verificar as entropias há pouco diagnosticadas, é precisamente uma designação do gestor do contrato à primeira hora. E porquê à primeira hora? Porque, como veremos, este artigo, como já se deixou dito, aliás, deste artigo 96, resulta que, quando o contrato se vai celebrar, o gestor do contrato, ou a entidade, o sujeito, o responsável por assegurar essa gestão, já tem que estar, de uma forma ou de outra, pensado e decidido pela entidade adjudicante. E, especialmente, se tivermos presente a possibilidade da entidade adjudicante, como desenvolveremos em seguida, a possibilidade, dizia, da entidade adjudicante recorrer a entidades externas para assegurar essa mesma gestão contratual. Ou seja, as entidades adjudicantes têm, à luz deste regime, que necessariamente se ocupar desta questão antes da celebração do contrato e, diria mais, se calhar, quando das diligências preparatórias de instrução aqui dos procedimentos aquisitivos que em concreto se vão lançar. Por isso, pergunta-se se, para além do clausulado do contrato, esta figura, ou a introdução, a designação do sujeito responsável pela gestão do contrato, não deve figurar, porventura, ou não pode figurar, porventura, na própria decisão de contratar. Sendo certo que o legislador remete aqui, nos termos do número 2 do artigo 96, para a possibilidade de essa designação poder ainda constar do caderno de encargos. No entanto, também não me parece forçosamente que o caderno de encargos fosse necessariamente aqui a sede própria para a designação de uma figura que pertence, desde logo e exclusivamente, à própria entidade adjudicante. O que quero com isto dizer é que, independentemente do fórum e do local que a entidade adjudicante, de acordo com as suas práticas e com a sua organização e com a sua atividade aquisitiva, entenda aqui introduzir, independentemente disso, essa designação deve ser feita, de facto, aqui à primeira hora. E satisfazendo, assim, as recomendações do Tribunal de Contas relativas a uma oportuna e atempada promoção da gestão da execução contratual, a qual, já agora, se pretende cada vez mais profissionalizada. E é precisamente a propósito desta profissionalização que se pergunta, ou enfim, cabe aqui termos sobre esta questão, de saber se o imperativo da gestão pública dos contratos equivale ou deve equivaler necessariamente a um imperativo de designação de um gestor do contrato. Porque este último aspecto, este último imperativo, é o que resulta, sem dúvida, do regime do Código. No entanto, diria que é discutível, é verdadeiramente discutível, que o Tribunal de Contas tivesse em vista a extensão da obrigatoriedade de indicação de um gestor do contrato ou, como se viu, de um gestor, peço desculpa, de um empreendimento para qualquer
relação jurídica ou contratual que qualquer contraente público viesse a estabelecer. Portanto, transpor a necessidade de publicação de legislação referente à figura do gestor do empreendimento para a exigibilidade da indicação no próprio clausulado do contrato, com a sanção que lhe corresponde, para qualquer relação contratual de um gestor do contrato, afigura-se-nos, enfim, no mínimo excessivo. Excessivo porquê? Porque, referindo-nos acima e atrás à complexidade dos contratos e ao respectivo caráter duradouro que correspondiam aos contratos auditados pelo Tribunal de Contas, é patente o reconhecimento que o próprio legislador faz do papel do gestor do contrato, lá está, não em qualquer contrato público, mas nos contratos com as especiais características de complexidade técnica e financeira que cabem aqui nos termos do número 3 deste artigo 290-A. Portanto, estes contratos põem aqui em evidência a flagrante clivagem que existe entre os contratos mais singelos que preenchem quase o essencial da atividade aquisitiva administrativa. Veja-se, aliás, que estas considerações são assumidas desde logo pelo próprio legislador, na medida em que, nos termos do número 2 deste artigo 290-A, se estabelecem aqui deveres acrescidos para o que se afigura, afinal, a sede própria, o gestor do contrato, em sentido próprio, nos casos em que é, de facto, aqui chamada à colação e que é, de facto, que é absolutamente incontornável. Por isso, diria que este imperativo da designação do gestor de contrato, apesar de ter tido aqui de o legislador ter tido aqui uma leitura equivalente destas afirmações, não devia passar, de facto, ou não devia equivaler necessariamente a este imperativo da gestão pública que se pretende. Portanto, não só não se confunde com esta gestão pública, como, enfim, esta gestão pública já era inerente a qualquer execução aqui contratual. Portanto, e pegando nesta equivalência, veja-se que já referi há pouco, de facto, que há uma clivagem e tudo mais entre a sede própria, no meu entender, desta figura do gestor do empreendimento e do respectivo sucedâneo gestor do contrato no contexto do Código, mas temos aqui exemplos práticos e expressos que revelam isso mesmo. Portanto, pergunta-se aqui, quer dizer, esta equivalência dá-se mesmo em casos de inexigibilidade ou dispensa de redução do contrato escrito? Portanto, mesmo nestes casos, é forçoso e obrigatório designar um gestor do contrato? Diria que, relativamente a estes, pode-se dizer uma de duas coisas. Bom, mesmo que não se designe um gestor do contrato, também ninguém vai saber, na medida em que, de facto, não há um contrato reduzido a escrito. Portanto, aqui estamos numa lógica de quase código da estrada, não é? Em que, se ninguém vir, podemos passar um sinal já vermelho ou perto disso mesmo, mas aqui uma lógica não do que a lei prescreve, mas de enforcing dessa lei. Nestes casos, diria que, atendendo à forma expansiva como o legislador veio aqui introduzir esta figura, mesmo nestes casos, eu propendo a considerar, sem prejuízo de, porventura, ser difícil diagnosticar essa omissão, mas propendo a considerar que, de facto, mesmo nestes casos, forçoso é, ainda assim, designar um gestor do